Olá, eu sou o professor Elde Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa é uma mini aula, como é a síndrome de abstinência do crack, como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em dependência química. Trata-se de um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, multiprofissional, para formar médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, para atuarem trabalhando em prevenção, assistência e reabilitação na temática dependência química em vários cenários. Comunidade terapêutica, CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, mais clínicas particulares, mais ambulatórios especializados, consultórios, enfim. Trata-se de um amplo mercado de trabalho e que você qualificado, qualificada como especialista, tem uma grande probabilidade de colocar-se ou recolocar-se nesse mercado. Então, falando sobre a síndrome de abstinência do crack. Ela pode ser dividida, então, mais até pedagogicamente do que na prática, em 3 fases. A primeira nós chamamos de crash. Então inicia entre 15 e 30 minutos após o último uso e dura de 3 a 4 dias. Acontece de maneira drástica uma redução do humor e da energia, ficando lentificado e fatigado, com a sensação ou correspondente a sintomas de uma depressão de intensidade moderada e até grave, já conheci alguns casos. Além dessa drástica redução do humor, também os principais sintomas de fissura, ou seja, esse desejo, essa vontade, essa dificuldade de autocontrole, ainda que não queira usar, ou ainda que esteja planejando não usar, tem dificuldade de se limitar, humor deprimido, ansiedade e paranoia, ou seja, uma sensação de estar sendo perseguido, de estar em uma situação de risco sem que isso corresponda de fato à realidade, até porque existem situações, de fato, com mais probabilidade de agressão e de contextos violentos pelo uso do crack. E após a fissura, tende a diminuir em até 4 horas, a pessoa sente um forte cansaço, um desejo de dormir, por volta de 8 dias depois da hipersonolência e o humor normalizam. Enfim, então, o uso, o abuso e as consequências do crack pode ter, então, esses sintomas de abstinência de maneira mais imediata, das primeiras horas até a primeira semana, com fortes repercussões, inclusive um cuidado muito especial. Às vezes, nos prontos-socorros psiquiátricos ou mesmo clínicos, atendemos pacientes que queixam-se, sintomas correspondentes à depressão, mas que, na verdade, apesar de serem sintomas de depressão, são efeitos pela consequência do uso de substâncias psicoativas, como cocaína e crack. E, nesse caso, antidepressivos não vão resolver. A abstinência, então, temos aquela que tem início entre 12 e 96 horas após o crash e pode durar de 2 a 12 semanas. E os sinais e sintomas são vários, que podem incluir desde uma piora importante do humor, com irritabilidade, risco de agressividade imotivada ou agressividade desproporcional ao estímulo desencadeante, anedonia, falta de motivação, uma indisponibilidade para atividades produtivas, querendo ficar deitado dias consecutivos, fissura, ou seja, um desejo incontrolável de uso, ansiedade, ou seja, um desconforto físico e psíquico antecipatório pelo desejo de uso, hiper ou hipossonia, ou seja, uma mudança grave do padrão de sono habitual, hiperfagia, depois daquela fase inicial de uso do crack, com diminuição do apetite, agora uma fase de ingestão de grande quantidade de alimentos, alterações psicomotoras como tremor, dor muscular, movimentos involuntários. Então, temos aí esses momentos de abstinência do uso do crack que estão bastante notórios, deteriorantes
e com necessidade de intervenção clínica o mais precoce possível. Inicialmente, uma intervenção mais de característica médica para a solicitação de exames laboratoriais, para as funções vitais de maneira geral e também a exclusão de doenças infecto-contagiosas, mas também avaliação por neuroimagem, pelo risco, por exemplo, de infecções do sistema nervoso central. Além de exames de imagem laboratoriais, a partir daí um tratamento alimentar e, seguidamente, as intervenções já dos outros profissionais, a enfermagem no primeiro momento, a psicologia, nutrição, terapia ocupacional, educação física, o serviço social para o restabelecimento de vínculos possíveis. Enfim, trata-se necessariamente de uma assistência que seja imediatamente médica, com auxílio do enfermeiro, logo depois dos outros profissionais, dependendo do grau de deterioração verificada nos exames clínicos, laboratoriais e de imagem. E nós temos também as alterações psicomotores, com tremor, dor muscular, movimentos involuntários. Felizmente, geralmente, a maioria deles são revertidos para uma condição saudável. E a fase de abstinência da extinção, que vai de meses a anos. Sim. As repercussões do uso do crack, então, vão de meses a anos. Ou seja, por isso que muitos profissionais que ainda não são especialistas ficam na dúvida. Poxa, mas se tratou o uso do crack inicialmente, se já está em abstinência, não tem necessidade de fazer esses tratamentos de médio e longo prazo para a vida inteira. Há necessidade sim, ou seja, as repercussões podem variar de meses a anos. Daí a necessidade desse tratamento ser contínuo. Contínuo não significa necessariamente que o paciente tenha que ir diariamente ao serviço de saúde. Não significa que tenha que ir semanalmente ao serviço de saúde, mas que ele tem que ir continuamente. Mantidas dificuldades de planejamento de assertividade, pouco prazer em atividades diárias e fissura pode ser presente eventualmente a partir de lembranças relacionadas ao consumo, o que felizmente pode diminuir gradualmente com intervenções multiprofissionais que pode ser colocada, proposta em diferentes ambientes, variando desde um ambiente, por exemplo, de comunidade terapêutica até um ambiente de hospital clínico com enfermaria especializada ou preferencialmente no CAPS AD, com retornos de acordo com as necessidades, que a equipe pode muito bem planejar através de um projeto terapêutico individualizado. Então, nós aqui fizemos referências a alguns conhecimentos muito importantes sobre o tratamento da dependência e da abstinência por crack. E no nosso curso de pós-graduação de dependência química, prevenção, intervenção e tratamento multiprofissional, nós vamos realizar uma formação consistente, de modo que os nossos especializandos fiquem altamente conhecedores, habilitados e disponíveis para ofertarem sistema de prevenção, processo de tratamento e meios de reabilitação de todas as perdas graves que podem advir do uso de crack no curto, no médio e no longo prazo. Nós formamos especialistas com o objetivo de que estejam habilitados a resolver as principais questões de dependência química em mais de um cenário, em mais de um ambiente de necessidade, porque nós trazemos professores que, além do domínio teórico dos conhecimentos científicos mais atualizados da área, também todos eles apresentam experiência prática. São psicólogos que trabalham na comunidade terapêutica, são terapeutas ocupacionais que estão em ambulatórios de reabilitação, são médicos que dirigem hospitais psiquiátricos especializados em dependência química, são nutricionistas que se especializaram na temática de reabilitação alimentar de dependentes químicos, assistentes sociais que fazem assistência em ambulatórios especializados, enfim. Assim eu vou lembrando de vários dos nossos professores que poderão dar uma formação altamente qualificada para torná-lo altamente competitivo no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, ou participando de entrevistas de emprego, processos seletivos e concursos públicos
com grande capacidade de ser aprovado. Mais que isso, as nossas mensalidades são de valor muito justo, ou seja, totalmente viável de você realizar os nossos cursos, que acontecem tanto no formato parte presencial, parte à distância. Na parte presencial, você é muito favorecido em network, em contato direto com os professores, compartilhando experiências, tirando dúvidas. Na parte à distância, você aprende do conforto da sua casa ou de qualquer lugar onde esteja. E as nossas aulas são preparadas para que ao final da aula o aluno já tenha um conjunto de conhecimentos que ele possa aplicar na prática, para melhorar o seu atendimento, para facilitar as suas supervisões, que possa ministrar uma aula melhor, ter uma consultoria mais eficiente. Ou seja, os nossos tratamentos, as nossas formações visam que você tenha uma prosperidade na sua carreira, se colocando no mercado de trabalho ou recolocando, adquirindo posições de liderança e ainda mais. Como especialista, você passa a ter um reconhecimento social muito maior, sendo chamado para participar de congressos, entrevistas em rádio, televisão, jornal e assim por diante. Enfim, a nossa pós-graduação tem como objetivo formá-lo em uma posição muito privilegiada. Abaixo do seu vídeo tem aqui um link que leva diretamente para o site da Unip, aonde tem as informações pedagógicas, financeiras, metodológicas e administrativa, para você ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Se por um acaso o acesso a esse site para você fazer a sua inscrição e matrícula não for suficiente, por favor, entre em contato conosco. Nós estamos tão entusiasmados em formar profissionais muito qualificados nessa área, que estamos muito disponíveis. Eu, como coordenador do curso, disponibilizo agora, aí na tela, o meu e-mail para o seu contato no lobo@vidamental.com.br. Além de ter o prazer de responder as suas dúvidas, ainda vou mandar o link de uma aula especial e exclusiva para você, que não está no ar. Também pode fazer contato direto pelo meu telefone, 11 99622 8835. WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz. Na nossa equipe, você pode contactar direto pelo telefone 11 99901 6189 e também no cursos@vidamental.com.br. Se você quer contactar direto ao Unip, ótimo, muito bom. Você vai ter uma quantidade grande de profissionais muito capacitados para tirar todas as suas dúvidas. Se você mora na Grande São Paulo, ligue nos 11 2166 1066. Se você é de todo o Brasil, pode ligar sem custos no 0800 010 9000. Dessa maneira eu convido, já que você está aqui no nosso canal do YouTube, inscreva agora aqui no canal do YouTube e já continue recebendo os nossos conteúdos informativos, porque nós estamos com a missão de formarmos profissionais altamente qualificados para resolver as grandes demandas da saúde. E é com muito prazer que estou disponível, nós todos estamos disponíveis na equipe para tirar todas as suas dúvidas, para você fazer já agora a sua inscrição, matrícula e recebê-los com um forte abraço no primeiro dia de aula presencial e também as aulas à distância são preparadas com muito carinho. Vamos então fazer a nossa pós-graduação em dependência química, porque nós queremos levá-los a um nível de performance profissional, satisfação pessoal e reconhecimento muito mais além.